Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso videocast. Hoje eu estou aqui com um amigo incrível, meu melhor amigo da vida, e que é um cara incrível do desenvolvimento pessoal, embora ele também seja um cara do agro. E aí ele vai explicar aí um pouquinho como é que essas duas coisas se combinam no mundo dele. Eu acho que ele é o único cara do agro que combina esses dois nichos aí tão bem, mas se não for o único, é o melhor disparado, com certeza absoluta. E aí a gente vai hoje falar sobre um clássico muito transformador. A gente até tá devendo aí um vídeo sobre o Seth Godin, fica para o próximo, mas o Miguel já. A gente começou a conversar que ele já puxou ali. Peraí, vou pegar um dos livros que mais transformou a minha vida. E eu assino embaixo. Esse também foi com certeza aí no top 5 livros que eu, ou talvez top 10, que mais transformaram a minha vida. E vamos então falar sobre os 4 compromissos do Dom Miguel Ruiz. E aí, se você sente aí que às vezes você carrega peso demais para empreender, peso demais para poder compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas e poder fazer a sua missão, fazer trabalhar com o que você ama, esse papo vai ser super para você. Esse livro é um super convite para a gente quebrar acordos invisíveis que limitam a gente a assumir compromisso, a fazer as coisas de acordo com a nossa essência e se comprometer com a nossa essência. Bora lá? Então, Miguelito, se apresenta aí pra galera que ainda não te conhece. Se você tá no meu universo há mais de um mês e você não conhece o Miguel, eu não sei o que tá acontecendo. Só se você caiu aqui pela primeira vez hoje, seja muito bem-vindo, inclusive. Mas o Miguel é até capítulo do meu livro Buda Dançando numa Boate, tem até um capítulo pra ele. Inclusive, acho que é um dos capítulos finais, mas quando ele recebeu o livro, foi o primeiro capítulo que ele leu. Ele leu o livro de trás pra frente. Miguel, se apresenta aí pra galera, rapidinho, pra gente falar desse livro maravilhoso. Paulo Abreu, que alegria estar aqui, que começo bom de conversa, né? Muito bom estar aqui. Bom, eu sou Miguel Cavalcante, eu sou pai de 3 filhos, 3 homens, hoje com 17, 15, 10 e sou empresário, empreendedor na área de treinamentos, mentorias, cursos e masterminds desde 2001, né? Quando eu me formei em agronomia em Piracicaba. Tenho esse negócio que trabalha com gestão, com sucessão, com pessoas, com marketing, com vendas, com posicionamento de marca no agronegócio. E curioso você falar de desenvolvimento pessoal, porque eu acredito muito que todo problema de negócios é um problema pessoal disfarçado, né? Então, Hum. para resolver os desafios de negócios, de empresa e de marketing e de crescimento, a gente tem que desenvolver, resolver as questões pessoais aí. E eu acredito muito nisso e procuro sempre olhar com esse olhar para as coisas e tem me ajudado muito quando você vê sobre essa lente, sobre essa ótica, fica muito mais fácil de resolver as coisas. E esse livro, 4 Compromissos, foi um dos livros assim que apareceu na minha vida, que eu não lembro exatamente como que ele apareceu, mas que tem sido nesses 11 anos, foi em 2014 que eu conheci o livro, com certeza, um livro que é um guia para mim e sem correr o risco de falhar no primeiro compromisso, né? Porque a minha busca na vida é viver os 4 compromissos todos os dias. Eu posso dizer para quem está assistindo aqui que se você seguir os 4 compromissos, a sua vida vai ficar radicalmente melhor, né? Você vai viver melhor, você vai conseguir fazer mais coisas e mais com a sua essência. E aí tem uma coisa interessante também, Paula, que eu sempre tive os 4 compromissos, né? Lembrava dos 4 compromissos, mas em algum momento, não lembro agora se foi o ano passado, a minha terapeuta, minha psicóloga, mandou eu ler a introdução do 4 compromissos de novo, que iam ter coisas úteis para mim. E aí eu fui lá e reli a introdução, que ele fala sobre a domesticação, né? Que as pessoas são domesticadas com as verdades do mundo, as verdades dos outros. E, e foi muito interessante porque era uma coisa que tinha meio que passado batido na minha leitura. E reler a introdução também trouxe insights interessantes. E nessa releitura aí dessa parte da domesticação, qual foi o insight que trouxe a mudança de comportamento que a tua psicóloga estava querendo? Olha, Ou o insight que ela estava querendo, te deu uma indireta ali, ó, tu tá precisando dar uma relida aqui. que é justamente esse conceito de domesticação, né? Que você tem.
você, o quanto que você está sendo você mesmo e o quanto que você está fazendo coisas que você está acostumado a fazer. Você está sendo alguém que você está acostumado a ser, que você foi treinado para ser, que você desenvolveu esse costume de ser daquele jeito, né? Então, esse se perguntar quem sou eu de verdade, assim, sabe? Então, é muito interessante esse ponto. Para mim foi muito útil, muito válido Com rever certeza. isso, né? Cara, isso aí é um ponto super importante, por exemplo, não sei se você já pensou nisso, né? Para os autistas nível um, como eu. Porque o autista nível um, primeiro que tem uma cacetada de autista nível um não diagnosticado, né? Porque justamente nós fomos domesticados. E aí a gente não se comporta de acordo com como a gente está se sentindo por dentro, porque a gente sabe que socialmente não vai ser o ideal e talvez não aceito. E aí, para se encaixar, para pertencer, o autista nível um e eu acredito que outros neurodivergentes também, como o TDAH, vão criando o masking, né? Um mascaramento ali, uma camuflagem Uhum. de alguns comportamentos que seriam até naturais para o autista, para ele, por exemplo, se autorregular, né? Por exemplo, os autistas que fazem movimentos, né, com o corpo, balança, para se autorregular, e que seria absolutamente normal ele fazer, e bom para ele fazer, mas que ele sabe que as pessoas vão achar ele estranho, e aí ele já foi domesticado, né? Então, eu acho que para as pessoas típicas já é muito ruim ser domesticado, para as pessoas atípicas é ainda pior, porque gera várias questões de saúde mesmo, mental, e pode se tornar até uma questões de saúde física, né? Porque se você vai ficando estressado e sobrecarregado sensorialmente por muito tempo, porque você não se permite, por exemplo, se autorregular da sua forma de autorregulação, vai dando ruim. Mas queria voltar numa coisa que você falou, né? Que eu concordo muito, sempre falo para as minhas mentoradas, que o seu negócio só cresce quando você cresce. E eu concordo Tá. demais com você. E assim, eu tô há 13 anos falando de desenvolvimento pessoal e marketing em negócios. E é um mix que às vezes as pessoas não entendem. Mas por que você não se posiciona logo como uma pessoa de business? Ou por que você não se posiciona só como mentora de vida e performance? Eu falo, cara, porque uma coisa não anda separada da outra, né? Não, para a minha audiência que empreende, né, ou é profissional liberal, autônoma e vende ali o seu serviço, o seu trabalho, é muito difícil separar isso, né? Acho que eu faria um desserviço se eu ficasse só ensinando estratégias ou táticas de marketing, por exemplo, ou negócios, e fizesse vistas grossas para o fato de que o que normalmente está travando as mulheres que conversam comigo não tem nada a ver com isso. Inclusive, o primeiro compromisso, né, de seja impecável com a sua palavra, que você já trouxe aí, eu sinto que para quem trabalha com conhecimento, né, que é a minha galera, a sua galera trabalha com agro, a minha galera trabalha vendendo o que está dentro da cachola, né? É uma galera que sonha viver do dinheiro das suas ideias. E palavra é tudo para essa galera, porque a gente tem essa noção do poder da palavra, mas ao mesmo tempo eu vejo a minha galera, principalmente as mulheres, né, usando muito a palavra contra si mesmas, em Sim. tipo, eu não sou boa o suficiente, ou isso não é para mim, quem sou eu para fazer tal coisa, ou eu nunca vou conseguir fazer igual fulana, ou fulano está fazendo, síndrome da impostora, né? Eu sou uma fraude, e esse tipo de palavra, né, ou né, pensamentos ali que se traduzem depois em palavras, ficam ali remoendo. Você vê isso no seu mundo também, essa autossabotagem, e como começar aí a usar a palavra como uma semente de transformação, em vez de uma parada, uma maldição, né? Para você mesmo. E, e tem mais coisa, né? Eu vou pegar a frase aqui da introdução que fala, ó, a frase é essa: se você quer viver uma vida de alegria e realização, precisa encontrar coragem para romper esses compromissos baseados no medo e recuperar seu poder pessoal.
né? Então tem uma palavra-chave aqui de coragem, né? E já que você falou sobre mulheres e sobre ser impecável com a palavra, eu tenho uma coisa que eu já falei para várias clientes minhas e sempre é uma surpresa, porque está muito no automático já. Então, você vê homens falarem isso, mas você vê mais mulheres, mulheres falam assim: eu já falei 1000 vezes e você não fez isso. Hum. Se alguém declara que falou 1000 vezes, ela está dizendo que a palavra dela vale muito pouco, porque ela falou 1000 vezes e não aconteceu ainda. Então, e aí o jeito que eu lido com isso é, eu não falo 1000 vezes, eu falo uma vez. E na segunda vez eu vou falar outra coisa, de outro jeito, porque eu estou no objetivo de gerar um impacto, uma mudança, né? Que tem a ver, inclusive, com a sua explicação de, eu ensino marketing, ensino desenvolvimento pessoal. Por que trabalhamos com desenvolvimento pessoal? Porque nós vendemos a transformação, o resultado. Então, se eu não entregar essa parte, não vai ter resultado, na maioria das vezes. Exatamente. Então não é porque eu Exatamente. gosto de desenvolvimento pessoal, não, é porque eu gosto de resultado. E para ter resultado, só o marketing não resolve. Eu posso falar dias sobre estratégia de negócios com meus clientes, mas eu sei que, na minha experiência de milhares de clientes já trabalhando comigo, que trabalhar só estratégia não é suficiente, não vai ter resultado, né? Uhum. É, outra palavra que mulheres falam que destrói o poder pessoal dela. Homens também falam: olha, desculpa ser chato, mas a gente precisa fazer isso desse jeito. Meu amigo, não tem nada de chato. Tem uma regra que precisa acontecer para você conseguir executar o trabalho. Você tem um compromisso, um combinado com as pessoas. Isso não é Uhum. chato. Não se coloque. Aí você fala, desculpe ser chato, que vem depois, ninguém nem precisa escutar, porque é um chato que está falando. É igual o carioca quando diz com todo respeito, você já sabe que vai vir. Vai vir uma Mas pedrada, né? é muito Vai vir uma isso, falta de né? respeito, né? A gente precisa prestar mais atenção no que a gente está proferindo. Eu estava vendo um vídeo esses dias, eu ia até mandar para você, é, sobre como nós, como pais, podemos fazer com que os nossos filhos gostem mais de estudar e queiram estudar até sozinhos. E como eu sei que você é um super pai, eu sempre falo para vocês, sempre elogio no nosso privado, então vou elogiar aqui pessoalmente, né? Você é um excelente pai e que não só assim porque você é naturalmente, mas eu vejo você ler coisas ou ver vídeos, estudar, querer implementar e criar projetos para os seus filhos e com os seus filhos, isso é muito legal. Aí olha isso, não sei se você já viu essa pesquisa. Fizeram um estudo nos Estados Unidos em que eles pegaram uma escola e dividiram uma turma ao meio, ou eram duas turmas, não me lembro, mas numa turma eles fizeram usaram a intervenção e na outra turma não. E os professores também não sabiam em quais. Aliás, era uma turma só, e o professor não sabia em quais crianças estava sendo usada a intervenção e em quais não. Então era duplo cego, né? E no fim de um ano inteiro letivo, eles observaram que as crianças que receberam a intervenção, já vou contar qual é a intervenção, é o loop aberto aí, elas tiveram realmente um resultado muito melhor, um desempenho acadêmico muito melhor, e elas estudaram mais, se empenharam mais e todas melhoraram muito as notas e comportamento e tudo. E aí, você já conhece esse estudo? Não, tô aqui. Sabe, quer saber qual é a intervenção? Eu No queria saber próximo qual vídeo. é. Então, a intervenção era o seguinte: quando o professor entregava o feedback da redação deles, tinha uma frase que era a seguinte: ele dava, né? Fazia as críticas e tal daquele trabalho e falava: eu só estou te dando esse feedback porque eu acredito em você. Ou eu acredito no seu potencial. Não. Só isso. Só isso foi o suficiente para que aquelas crianças tivessem um desempenho extraordinário e bem maior comparativamente com a outra metade das crianças do estudo. E aí eu fiquei muito bolada. Eu queria fazer um vídeo inteiro só sobre esse vídeo, porque eu fiquei pensando em algo que as minhas clientes me falam muito. Eu não sei se os seus te falam, mas
pelo que eu conheço de você, eu acredito que você já deve ter ouvido isso. É muito frequente clientes minhas que chegam totalmente já nesse tipo de pensamento, desacreditadas de si. Eu nunca vou conseguir vender, quem sou eu para montar um negócio? Eu vim do corporativo, eu fiquei 15, 20, eu tenho uma cliente que ficou 30 anos no corporativo, chegou totalmente. Ela já tem 60 e poucos anos, chegou totalmente desacreditada dela mesma. Tinha passado um tempo buscando reposicionamento e não tinha encontrado, né? Não conseguiu se recolocar no mercado. Então ela estava assim, sem nenhuma expectativa. E eu, quando conheci ela, falei: que isso, cara? Você tem 30 anos de VP de RH, você é foda, você, porra, vai conseguir ajudar uma cacetada de gente. Você já fez 3 privatizações, você já fez várias fusões de empresa internacional com mudança de cultura. Aí ela foi começando a perceber que ela era foda. E um dia a gente sentou e fez uma grande linha do tempo de toda a carreira dela, assim, de papel, pegar papel grande, sentar numa mesona. Eu até fotografei esse dia, um amigo meu, videomaker, tava junto. Falei: Gabriel, fotografa isso aqui, que isso aqui vai ser histórico, eu acho. E aí ela foi na mão mesmo, né, fazendo assim, tal empresa aqui. Aí eu falei: bota aí as coisas mais cabeludas que aconteceram, né, em tal lugar. O que você aprendeu nesse job aí? E como isso mudou tua vida? O que deu errado, o que deu certo? E ela ficou umas 2 horas ali fazendo o troço. E a gente já transpondo para a mentorada dela como que isso serviria hoje, né? E, cara, para cortar essa história, porque eu até vou fazer um vídeo com ela também aqui para ela contar no detalhe, essa mulher em 4 ou 5 meses, com 60 e poucos anos, então não é uma sagaz da tecnologia, não tem equipe, não começou ainda a implementar a estratégia de marketing, só com networking, ela fez 390 mil reais nos últimos 4 ou 5 meses. Num negócio novo do zero absoluto. Já é um negócio de múltiplos dígitos que tem tudo para, em um ano, bater talvez até R$ 1 milhão. E, cara, Um custo muito baixo, com uma com custo estrutura nenhum. baixa, né? O único custo que ela teve foi pagar a mentoria, que já se pagou aí vezes 10. E aí, ela é uma dessas pessoas, eu só dei esse exemplo para quem tá aí assistindo entender, né, como uma pessoa chega totalmente desacreditada, e aí eu ouço esse feedback aqui. Cara, eu acho que eu só consegui isso porque você acreditava mais em mim, ou acreditou mais em mim do que eu. E quando eu vi essa pesquisa, eu falei assim: é isso, por isso que tem dado tão certo. Porque eu sempre falo, eu aprendi, como você também, a gente foi treinado pelo Brandon para ser o quê? O Smart Cheerleader, né? Você lembra disso? Que ele sempre Sim, fala a nos treinamentos gente do é CHPC, né? verdade, a gente fala a verdade, mas a gente fala as coisas que precisam ser faladas, né? Exato. Muitas vezes a pessoa só precisa ouvir isso. Não, pode fazer que vai dar certo, né? Pode, você dá Exato. conta, E você é não só possível, você é não só capaz. isso, né, eu acredito no seu potencial, às vezes quando a própria pessoa não está acreditando, a gente empresta, né, o nosso otimismo e a nossa visão, né, de futuro para aquela pessoa, mas eu acho que até também o pós, né? Eu vejo que a gente também. Talvez, não sei se a gente quebra aí essa regra, né, do compromisso de não ser impecável, mas eu acho que sim, quando a gente faz aquilo que a gente de fato se comprometeu a fazer, mas depois que a gente faz e tem o resultado, a gente também passa batido por aquilo. Não tem um momento de celebrar, de tangibilizar, sabe? E aí isso eu acho que é algo que também a gente acaba fazendo, eu e você, com os nossos clientes, e que faz eles serem mais impecáveis também com a palavra deles, né? Tipo, perceberem que foram impecáveis com a palavra dele, Celebrar, né? Celebrar, começarem interessante. a ver o poder também de ser impecável, de fazer, falar que vai fazer, ter o plano e realmente implementar, e daí vem um resultado. E eu percebo sempre quando eu faço uma sessão assim, só de celebração, só de vamos tangibilizar agora os últimos 90 dias. 90 dias atrás você me disse o seguinte, que você estava insegura, não tinha clareza de para onde você queria ir, que você não sabia vender, que você nananã. E agora temos 390 mil faturados. Você atendeu tantas pessoas, você está atendendo tantos CEOs, tal e tal empresa, não sei o que, teve mais não sei quantos pedidos de proposta, tem proposta ainda rodando, está atendendo uma empresa, está fazendo RH service para uma empresa em São Paulo, não sei o que. E daí a pessoa cai a ficha. Caramba, é mesmo. Eu tava aqui achando que eu tava meio retardatária, assim.
devendo coisa, só fico vendo o que, que eu ainda não fiz, o que ainda tá faltando, né? Então continua falando para si mesma um diálogo muito negativo de, pô, você não faz nada, você tá devendo um monte de coisa, né? Então, a galera tem essa dificuldade, né, de dizer, de proferir palavras poderosas para e sobre si mesmo, né? Tipo, cara, você Sim. fez mesmo e deu certo, olha que bom, vamos comemorar. E isso é uma coisa interessante, porque eu vi outro dia, eu fui num evento, não vou dizer que é pregação, não, é um evento do Thiago Brunet, e ele falou uma coisa muito interessante que eu nunca tinha pensado, que era o poder de você profetizar para os outros aquilo que Sim, você acredita sobre os outros, e que esse total. profetizar muitas vezes, eu não lembro se ele falou sempre ou muitas vezes, que ele funciona quando ele não funciona para si mesmo. Eu não consigo profetizar tanto para mim, mas eu posso profetizar para os outros. Então, profetizar para os meus filhos o que eu vejo neles, né? É isso que Total. você falou. O professor profetizou. Estou te dando esse feedback porque porque eu acredito muito em você. Eu acredito muito no seu Uhum. potencial. Eu acredito na sua capacidade. E muitas pessoas nunca escutaram isso, né? O seu potencial, a sua capacidade e essa Uhum. e esse escutar e entender as coisas que você é capaz, as suas habilidades, as suas competências, de fazer um mapeamento, né? A gente chama de ativos, né? Eu gosto muito desse conceito, que ativo geralmente é uma coisa Uhum. física, né? Tipo, o patrimônio da empresa tem uma plaquinha nos equipamentos, nas peças e nas coisas que tem na empresa, mas você pensar os ativos intangíveis que você, como profissional e como marca e como negócio, tem, a sua experiência, a sua bagagem, os seus Sim. resultados, o seu network, a sua base de clientes, né? Os seus relacionamentos, né? Tudo isso vale muito. Tanto que se você tiver que começar do zero sem tudo isso, você não vai ser muito mais difícil. Né? É muito difícil hoje em dia alguém começar do zero, né? Porque a pessoa, ela tem uma bagagem, ela tem uma história, ela tem uma vivência, né? Então você não pode falar também, estou começando do zero. Se eu começar um negócio completamente novo, pô, não vai ser do zero. Tenho 47 anos Exatamente. de experiência, de bagagem, de vivência. Ah, mas você é do agro. Pô, mas o agro trabalha com gente, o agro está lidando com as pessoas. Então eu consigo aplicar em outras coisas do mesmo jeito, né? Então esse olhar e entender quais competências eu trago para a mesa, quais ativos eu tenho, também é um ser impecável com a sua palavra, né? Também é um, né? A gente tem a nossa ser impecável com a sua palavra é muito sobre falar com os outros e também falar com você, né? Como eu falo comigo mesmo, como é a minha Sim. conversa interna. Tem muita gente que a conversa interna é cheia de xingamento, é cheia de agressão, é cheia de colocar para baixo, né? Se você falar com um amigo do jeito que você fala com você, o cara te dá um soco na cara, né? Então, é olhar para isso com outro jeito, assim. Então, para mim, assim, 4 compromissos, se você viver os 4 compromissos, né? Fazer sempre o seu melhor, ter a coragem de perguntar, não levar para o lado pessoal e ser impecável com a sua palavra, o seu negócio vai andar para frente, né? As coisas vão funcionar, você vai fluir melhor, você vai ser mais leve, mais alegre, mais feliz e mais realizado. Muito bom. E vai viver com mais coragem também, porque você vai ter que falar a verdade, né? Ou você vai ficar quieto, né? Tudo bem você ficar quieto. Paulo, os meus filhos falam assim, eu já vi situação assim de o mais velho perguntar uma coisa para mim e eu não queria falar sobre aquilo que ele estava me perguntando para ele. Era uma coisa de adulto, eu não lembro exatamente o que era. E de relacionamento meu e tal. Ah, tal coisa, isso, pai, como é que é? Falei, filho, não vou te responder. Isso aqui é um assunto de adulto e tal. E aí ele insistiu. E aí o irmão falou assim: não, para de perguntar para o papai, porque o papai não mente. E ele não vai falar isso. Ele não quer falar, então não fica perguntando e tal, porque ele não vai te dar uma resposta pela metade, ele não vai te dar uma resposta que não é mesmo, porque ele não mente.
Quando ele falou aquilo, eu falei, nossa, tá dando certo isso aqui, viu? Tá dando certo. Muito bom, Eu tenho uma reputação com os meus filhos de que eu falo a verdade, muito bom. sabe? E, É o mais importante, né? Os nossos filhos terem essa leitura, né, da gente. É muito bom. claro, Você sabe quando você estava falando isso, é, eu estava pensando aqui que mais de uma vez, olha que louco, eu já tive clientes que eu lembro de dois em especial que faturavam muito alto, não só esses dois, mas tem um grupo ali de clientes que faturavam muito alto, vieram fazer mentoria ou consultoria, e, e então eram pessoas que já tinham muitos ativos de muito valor internos. Além, como você estava falando, os intangíveis, além dos tangíveis, né? Eram empresas que faturavam 40 milhões, a outra 60 milhões, e numa crescente e tal. E só que as pessoas muito mal, muito infelizes, muito sem propósito, muito se sentindo desconectadas assim de si, da vida, da sua missão e tal, mas buscando para crescer o negócio, né? E aí a gente vai percebendo ao longo das conversas que tem um monte de insatisfações ali, esses dois em específico que eu tô me lembrando, acima do peso, com problema no relacionamento, quase se separando, com filhos pequenos, confusão. E aí, olha que louco. Os dois, quando a gente foi trabalhando e para entender, né, a cabeça deles de por que eles queriam escalar, por que eles queriam fazer mais dinheiro, e já viviam muito bem. E os dois me trouxeram isso. Isso uma mulher e um homem, e de idades diferentes. Os dois falaram assim: porque eu nunca mais quero voltar a ser pobre como eu fui quando eu era criança. ó, E aí, estamos falando de pessoas que realmente foram pobres, que trabalharam desde criança, pequena, pesado, que passaram fome, enfim, né? Que realmente tiveram uma infância muito difícil. Mas eu tive que ter essa conversa que você acabou de falar aqui com essas pessoas e falar assim: olha, você já parou para pensar em tudo que você já aprendeu até hoje, fazendo 40 milhões todo ano, ou 60 milhões todo ano? Se o pior cenário acontecesse, se você perdesse tudo e fosse parar na sarjeta, em quanto tempo você acha que você ia conseguir de novo fazer? Você lembra quando você fez seu primeiro milhão? Aí a pessoa ficou pensando e falou: lembro. Foi difícil, né? Foi. Demorou? Demorou. E o segundo? Demorou o mesmo tempo? Não. E hoje, 40? Demora mais ou menos do que você demorou para fazer 1 milhão? Pô, muito menos. Então, né? Você tem aí dentro de você agora o blueprint de como faz 1 milhão. Seja nesse negócio que você está hoje ou em outro, porque a lógica interna e externa ela vai ser muito parecida. Então você concorda comigo que se amanhã você perder tudo, você vai fazer esse primeiro milhão e aí não precisa nem de 1 milhão para você sair dessa sarjeta muito mais rápido? Sim. Então você tem aí. Agora, você já parou para pensar que você está tocando o seu negócio por uma motivação baseada no medo de voltar para onde você veio. E isso não é, isso no começo de um negócio é uma motivação sensacional para você sair do lugar, você ter medo de ficar aqui. Tô com medo não quero mais viver com vários boletos atrasados, com dívida, com meu nome no SPC. Beleza. Isso é uma motivação, isso te dá uma gana no início. Agora, o seu negócio ele não vai sair para o próximo nível depois que você resolveu aí a base da pirâmide de Maslow, baseado no medo. Em alguma hora você vai ter que fazer a transição do medo para o amor, do medo para agora eu quero impactar mais pessoas porque eu quero, agora eu quero que meu negócio cresça porque ele é bom, agora eu quero fazer isso porque vai ser legal para minha família, para deixar um legado para meus filhos. Vai ter que ser uma outra coisa. E aí eles falam: caraca, é mesmo, eu tô vivendo baseado no medo porque justamente essa sacada que você falou, não tô considerando os meus ativos internos e eu ainda acho com 40, 50, 60 anos que é possível eu voltar a passar fome quando eu tinha 5 anos morando na roça. É bizarro. Como que empreendedores muito bem sucedidos. Porque quando a gente fala isso aqui, parece que são erros bobos e crassos que só pessoas muito
mal-sucedidas estarão cometendo, né? E quis trazer esse exemplo para É, vocês verem aí que pessoas que estão aí fazendo milhões estão muito bem-sucedidas, de acordo com muitas aspas, né? Porque de acordo com a sociedade, fazer milhões já é um sucesso, mas que não se sentem bem-sucedidas por dentro. Na vida, não estão bem-sucedidas na saúde, no relacionamento, na espiritualidade, um monte de coisa, porque estão presas nesse medo aí, porque não conseguem é, valorizar os ativos que já criaram internos, né? Ou sim. enxergar, não é nem valorizar, não consegue nem enxergar. Não, e tem tanta coisa aí, assim, né, de que esse. E aí, você está falando isso, eu estou lembrando do exercício lá do Tim Ferriss que ele fez no TED, que ele fez, que é defina o fracasso, né? Uhum. Não crie, e não é de fazer a meta, de fazer o plano. Ele fala para definir o fracasso, porque quando você define o fracasso, ele fica menos nebuloso, ele fica mais preciso, mais específico, Sim, mais claro, e na maioria das vezes ele é muito menos pior do que você estava imaginando, né? total. Então, eu nunca imaginei que eu ia passar fome. Nunca imaginei. Mas quando eu achei que eu ia quebrar em 2016, eu tive um período de muita tensão e nervosismo e esse desespero interno de que eu ia ser humilhado, assim, né? Hum. Humilhado na vida. E um amigo meu me falou uma coisa muito interessante, que era parecido com essa do Tim Ferriss, que era para eu definir tudo o que podia acontecer comigo, qual que era o pior cenário possível e o que que ia acontecer, porque na minha cabeça tinha um linchamento público. E quando eu fiz esse exercício, eu vi que não, se desse tudo errado, mas tudo errado, eu não ia ser linchado, eu não ia ser escrachado, eu ia o que ia acontecer, ninguém, na verdade, ninguém nem ia ficar sabendo, Ainda tem isso, né? né? Ninguém ia ficar nem ia ficar sabendo. Eu ia, por exemplo, se eu tivesse se tudo desandasse, eu ia ter que ir morar com os meus pais um tempo, sabe? Tipo, pô, puxa, mas isso não é Qual o um problema? grande. Qual o problema? Você tem um ótimo É, relacionamento com seus pais, que bom. Eles têm uma casa bem confortável também, e assim, ninguém enorme. fica sabendo, e eu não ia ter que ficar, não ia ter que contar pra ninguém, sabe? Eu não ia estar debaixo da ponte, sabe? E então, assim, tem uma coisa que se você analisar bem, né? Não, mas eu não tenho mais pai e mãe, mas provavelmente você tem algum amigo que te acolheria numa situação dessa, E se não né? tem, já é um ponto de partida agora para você mudar a sua vida. Porque você Exato, se tem não que ter tem, é um ponto. um, pelo menos, né? É. E tem assim, e aí eu tô lembrando de uma outra coisa assim, bem desconfortável de contar aqui, que teve uma. Depois que eu me divorciei, eu fui num evento, num treinamento de um amigo meu, que até é amigo seu também, o PA, o Paulo Alvarenga. E aí era um negócio que ficava vários dias lá. E aí na ficha de inscrição, você preenchia contato de emergência. Hum. Se acontecesse alguma coisa, você colocava. E naquele momento que eu preenchi, eu deixei em branco. Eu deixei em branco. Eu falei, não, não tem ninguém. Se, tipo, eu não quero que ligue para ninguém, não, se eu passar mal aqui. Não tem ninguém para ligar, né? Eu tava me sentindo bem sozinho ali naquele momento. E o PA me chamou no WhatsApp e falou, Miguel, vai ter uma dinâmica que a gente vai pedir, não sei o que, para os seus filhos e tal, para as pessoas do seu relacionamento mais perto. Eu sei que você está solteiro, então a gente não vai pedir para, né, para sua mulher ou para sua namorada, mas os seus filhos, passa o contato dos seus filhos. Aí eu passei o contato dos meus filhos, dois mais velhos e tal. E aí hoje lembrando assim, poxa, tinha várias pessoas para eu colocar o meu contato, né? De Eu, né? Pô, é. Paula tá lá andando no Leblon, tranquila,
Toca o com telefone, é o PA. Ó, o caçula. Miguel desmaiou aqui. Tem aqui um gigante aqui passando Miguel foi mal. quebrar madeira aqui, desmaiou. Ia poder ter esse constrangimento, mas analisando, hoje, pô, tinha muitas pessoas para pedir, né? E aí, Tinha isso muitas daí passa pessoas. por você não ter esse processo de inventariar os seus ativos internos e, né, coisas e pessoas importantes na sua vida, você ter uma prática que eu sei que hoje você tem, né, diária de gratidão, de você à noite ver por que você é grato na sua vida, não por só o que aconteceu naquele dia, né, mas pessoas que você ama. Eu, como fico sempre fazendo isso, do nada, todo dia eu mando mensagem para um monte de gente de manhã. Ai, acordei, pensei em você, na minha meditação veio você, não sei o quê. Aí todo mundo, é engraçado que todo mundo sempre fala assim: Nossa, eu pensei em você essa semana. Eu falo, tu fica mandando sinal aí, eu tô captando aqui, ó, no ponto espiritual vai vindo, né? Tem que falar com fulano, tem que falar com fulano. Mas eu quero voltar num ponto que você tocou aí, que você falou assim: até vou compartilhar uma coisa desconfortável, não sei o quê. E antes você falou, em 2016, quando eu quase quebrei. E aí, pô, ninguém vai precisar saber e tal. Eu acho que isso tem muito a ver com o segundo compromisso. Não leve nada para o pessoal, para o lado pessoal, né? Que é assim, o que os outros dizem é sobre eles, não é sobre você. Então, para além do que você falou, né? Tipo, pô, ninguém precisa saber, eu não conto para ninguém, eu posso morar com meus pais. Cara, mas para além disso, mesmo que você conte para todo mundo, ou que todo mundo por algum motivo venha a saber dos seus fracassos, Ah, qualquer coisa que eles venham a dizer sobre isso não tem nada a ver com você, tem a ver com eles, né? E esse é um compromisso do livro que eu acho muito libertador, porque quantas vezes a gente fica se apegando a críticas ou comentários ou até silêncios dos outros como algo pessoal e a gente fica se botando para baixo por causa dessas críticas e tudo mais. E quando de repente você entende, né? E o livro ajuda muito a entender que o que vem do outro, o que o outro fala, vem do mundo interno dele. Aí a gente consegue parar de se diminuir por causa dessas rejeições ou desses julgamentos. Se eu perder todo o meu dinheiro, ou se eu quebrar o meu negócio, o que seja, e todo mundo achar que eu sou uma fracassada, eu, Paula, tenho plena noção, pelo que eu acredito, baseado no que eu li, estudei na minha vivência, que quando a gente fracassa na vida, a gente não se torna um fracassado. Isso não precisa se tornar a nossa identidade. A gente tem um fracasso, que é tipo um evento que aconteceu. Fracassei aqui. Pô, fracassei várias vezes, por exemplo, para aprender a andar de bicicleta sem rodinha, mas fracassei vários dias até o dia que eu consegui. Então, eu não era uma fracassada incapaz de andar de bicicleta. Para você chegar no sucesso de determinadas habilidades, você vai até que necessariamente passar por alguns fracassos, talvez pequenos, como tomar um tombo de bicicleta, talvez grandes, como você quebrar em alguns anos, uma ou mais vezes no seu negócio. Se a gente pegar aí os grandes empreendedores da história, né, dos negócios no mundo, você vai ver que uma grande parte deles quebrou várias vezes e não quebrou igual a gente, né, nos poucos milhões, mas quebrou no nível de múltiplos bilhões ou né, bilhões e estão aí, super, né? Constrói 1 bilhão de novo, porque quando o cara fez o primeiro bilhão, ele foi muito difícil, demorou talvez décadas da vida dele, mas depois que ele entendeu a lógica, ele fazer o próximo bilhão do zero, não vai durar mais o mesmo tempo, né? E aí, faz sentido cagar para o que os outros vão pensar se você fracassar? Se o seu negócio quebrar hoje e todo mundo achar que você é um fracassado, foda-se, né? a questão é você não pode se achar um fracassado, né? Se você não se achar um fracassado, tá tudo certo. Os outros têm uma opinião. Isso é uma outra coisa também quando você ativa o seu poder pessoal e quando você se torna adulto, né? Que isso é uma coisa de adulto, né? Uhum. Crianças se importam demais com a opinião dos outros. Adultos escutam as opiniões e se importam com a sua opinião. Então é Exato. esse, né, tipo, a pessoa tem uma opinião sobre mim, tá tudo bem, eu não posso fazer muito sobre isso, se ela, né, gostou ou não gostou, tem as questões dela. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, né? Então tem esse ponto. Eu tenho que ter uma boa opinião sobre mim e sobre a opinião dos outros, o que você pode fazer é, primeiro,
tenha uma excelente opinião sobre você, trabalhe em você para melhorar a sua opinião sobre você, e se você fizer isso ativamente, você vai construir uma fama que você tem orgulho dela, né? E aí eu estou lembrando do livro lá do Gene Simons, lá do fundador do Kiss, que, que ele conta a história de que ele criou a marca, o livro chama Eu S.A., uma coisa assim, que é, ele se criou, ele falou, eu quero ser um astro do rock. E Uma marca pessoal. ele era um imigrante israelense pobre nos Estados Unidos. Ele falou: eu quero ser um astro do rock. Astros do rock são cabeludos e tem cabelo liso. O meu cabelo não é liso, eu vou alisar meu cabelo. O meu nome de israelense é um nome muito difícil para o americano médio pronunciar. Não tem o nome de astro de rock. Vou mudar de nome. Aí ele mudou Radical. uma vez para Jean, não sei das quantas. Aí ele falou, aí ele olhou e falou assim: Jean, não sei das quantas, é melhor do que o meu nome original, mas ainda não é top do jeito que precisa ser. Então vou mudar de novo para Gene Simons. Tipo, Muito ele bom. se criou, ele Ele construiu a. construiu quem ele queria ser, né? Se tornar. Exato, ele Ele construiu a tinha sua uma visão fama. muito clara de quem ele queria se tornar e ele foi fazendo um levantamento na opinião dele, pessoal, daquele momento, do que era necessário mudar nele, interna e externamente, para ele poder se tornar essa pessoa, né? E isso daí eu acho que é um grande problema das pessoas que eu atendo, que é muitas delas não têm essa visão de. Elas têm a visão de quanto dinheiro elas querem fazer, mas elas não conseguem ter a visão de quem elas precisam se tornar para ser o grande astro do rock, para fazer o dinheiro que elas querem fazer ou para ter o impacto que elas querem ter. O cara, ele queria ser o grande astro do rock. Ele não queria que as pessoas soubessem falar o nome dele, mas ele entendeu que para ele ser um grande astro do rock, ele precisava que as pessoas soubessem falar o nome dele. Então são os degraus, né, que você precisa ir subindo para você chegar lá. Mas ele tinha o mais importante, que era essa visão final. Por que você acha que a gente não tem tanta dificuldade, às vezes, de ter a visão mesmo de onde a gente quer chegar e quem a gente precisa ser para chegar, né, lá? A gente não Eu aprende isso acredito, também na escola, né? eu acredito que a gente não é treinado para isso, a gente não é estimulado para isso. A gente não está acostumado a fazer e a gente não está vendo pessoas fazerem isso. Mas se você olhar todas as pessoas que você admira muito, elas têm essa visão. Muitas vezes elas não sabem dizer que têm. Uhum. Pega as grandes lendas do agro, as grandes lendas da pecuária, foram pessoas que foram para lugares super difíceis, construíram um patrimônio, um trabalho, um nome, construíram fazendas extremamente bonitas e produtivas, construíram um gado de altíssima qualidade. Ele tinha uma visão audaciosa de futuro, ele não sabia dizer visão audaciosa de futuro, mas ele estava vivendo aquilo, né? Então, se você olhar para os excelentes exemplos no mundo do esporte, no mundo das artes, no mundo da música, no mundo dos negócios. As pessoas extremamente bem-sucedidas têm essa visão, tinham essa visão audaciosa de futuro. Só que não se fala muito sobre isso, né? E aí tem a outra coisa que você falou lá sobre o andar de bicicleta. O exemplo mais agressivo para mim disso, no sentido de poderoso, é o andar, o caminhar. Nós todos fracassamos brutalmente em muito tempo no É, processo de aprender a caminhar. com Só que certeza. né, é intolerável e inaceitável você ouvir alguém falar assim: não nasci para andar, desisti de aprender, só estou engatinhando agora. Uhum. E na nossa construção social, como sociedade, todas as pessoas podem andar. Então, a pessoa que tem fisiologicamente, né, fisicamente a capacidade, ela não, ninguém, né? Ela vai Agora, andar, né? para cantar já não é a mesma coisa. Para tocar piano não é a mesma coisa. Para tocar violão não é a mesma coisa. E muito provavelmente, apesar de eu não tocar violão nem cantar muito bem, muito provavelmente todas as pessoas que falam poderiam aprender a cantar, Sim. né? Tocar violão e tocar piano, muito parecido.
É treinável, é possível treinar, né? Agora, socialmente é aceitável a pessoa dizer: tentei bastante violão e desisti, não sou para isso. Não, Pra mim, para mim, você não tem esse desistiu, mas talento. se você Ah, quisesse aprender a tocar violão mesmo, igual você quis aprender a andar, você tocaria violão, né? aí Eu, me eu lembra ando, duas eu, paradas. eu sou um cara desajeitado. Se você me vê andando, eu não sou. Talvez vão achar que eu ando desajeitado. Tipo, mas eu tô andando muito bem, né? Fiz o caminho de Santiago inteiro andando do meu jeito. Então, eu dou conta de andar para diversos lugares e longas distâncias, né? Então, tem essa dinâmica, é uma dinâmica interessante da gente pensar, e tem tudo a ver com 4 compromissos, que Isso, é ser impecável com a sua palavra, e é o último, que é faça sempre o seu melhor. exatamente, faça sempre o seu melhor. Eu tava aqui pensando, né? Esse exemplo que você deu do Simmons, né? O Simons, como é que fala? Como é que pronuncia o sobrenome dele? Não sei se é Gene Simon ou Gene Simon. A história que você contou, para mim, já foi total o exemplo do dê sempre o seu melhor, né? Sim, Porque o compromisso por trás do sempre dê o seu melhor é que o seu melhor vai mudar ao longo do tempo. E tá tudo bem. Então, eu achei muito maneiro que você falou assim: ele mudou de, sei lá qual era o nome dele lá, israelense, pra Gene qualquer outra coisa. Que já era muito melhor do que o nome original dele para a finalidade que ele queria. Mas esse melhor mudou. Depois que ele começou, né? Provavelmente ele já estava ali tocando em alguns lugares e tal. E ele foi percebendo que, cara, para eu ir pro próximo nível, aquele meu melhor ali não dá mais. Esse nome aqui foi melhor que o anterior, mas agora eu preciso de um melhor. Então, isso também se aplica pra gente na jornada de empreendedores, porque o nosso melhor hoje, ele vai mudar. E o que era o seu melhor lá atrás já mudou também. Então, hoje, qual é o seu melhor hoje, né? Ontem eu estava fazendo um conteúdo exatamente falando sobre isso, né? Sobre, vamos lá, você foi o primeiro cara que bateu um lançamento de 7 dígitos em um dia no Brasil, se pá no mundo, né? Eu em fui a sete primeira dias, em mulher que 7 dias. fiz o... Oi, em 7 dias? Em 7 dias, não em um dia, 7 dias. O primeiro lançamento Mas 7 em você fez um 7. 7 em um também, não fez? Em algum momento? Não. Ou então eu tô Fiz truncando. 7 em 7, já Fez um era bem o 7 em 7, suficiente. que era 7 em bom pra 7 para caramba. 7 em 1 muda muito E eu, pouco. e eu a primeira mulher. Mas isso, né, lá nos idos de 1827. A gente teve um grande sucesso, não só financeiro, né, mas de desbravar um mercado que não tinha, não sei o que lá. Mas assim, a gente já tá no ano da graça 2025. Não dá pra gente ficar vivendo desse sucesso lá de trás hoje. Se a gente ficar hoje fazendo conteúdos contando essa bravata, não, porque fui primeiro homem, primeira mulher, não sei o que, não sei o que, isso não empolga mais a audiência hoje. O nosso melhor lá atrás não é mais o nosso melhor hoje. É melhor hoje, por exemplo, eu fazer um conteúdo de que em um fim de semana, com uma sequência de stories de bobeira, fiz 24 mil reais, do que falar que eu fiz 1.400.000 em 7 dias lá em 1900 e alguma, em 2014, 15, né? Porque as pessoas querem algo fresco, né? Elas querem algo que tá rolando agora na sua vida. E aquilo que aconteceu lá atrás, claro, constrói a sua autoridade, mas o seu melhor vai mudar e tá tudo bem, né? Isso daí traz muita compaixão também para a jornada do empreendedor. Tem dias que você tá super alta performance, tem dias que é melhor, que o melhor que você pode fazer é só levantar da cama, porque, porra, você teve um dia horrível ontem, passou a Não, noite talvez acordado o com melhor fome. hoje é descansar, né? O seu melhor hoje é descansar. Exatamente, e tá tudo bem, né? O importante é você agir com presença, agir com entrega, ter essa autocompaixão, porque isso tudo sustenta a sua prática com consistência, com leveza, para você não abrir mão de tudo, largar para lá, né? Esse compromisso parece bobo, mas ele eu acho muito, talvez um dos mais difíceis de você entender, porque, pecava com a sua palavra, você percebe, né? Caraca, eu mesmo tava fazendo isso e tal. Mas em que coisinhas na sua vida você não dá o melhor de si? Eu fico olhando assim, eu tô lavando a louça
do melhor jeito que eu podia estar. Eu tô animada, eu tô ouvindo um podcast, eu tô aproveitando esse tempo, ou eu tô aqui super presente mesmo, lavando e, pô, abençoando, agradecendo a Deus que eu tô lavando essa louça porque minha família tem comida e tudo mais, ou eu tô só lavando a louça com má vontade, deixando um pedaço de comida ali passar, a louça tá meio suja. São pequenas coisinhas, né? Até nessas coisas talvez corriqueiras do dia a dia, tem como a gente dar o nosso melhor, né? E eu sinto, não sei se você sente isso, que quando eu trago essa presença de dar o meu melhor, mesmo numa coisa que eu nem queria tanto estar fazendo, e tal, ai que saco, tem que fazer reunião disso aqui hoje, falar com fulano, resolver negócio de banco, que é um negócio que autista nível 1 detesta, né? Tem que interagir com funcionário de coisa de atendente de não sei o que lá. O meu suporte nível 1 eu falo que esse é o meu 1. É aí que eu preciso de ajuda. Mas quando eu vou fazer, eu tento ser o meu melhor, interagir da melhor maneira e tudo mais, né? Tentar me manter autorregulada ali durante aquela interação, que é difícil pro autista. Mas enfim, nessas horas aí, é que eu percebo que eu fico mais presente, que eu puxo nessa. Cara, minha autorregulação, meu sistema nervoso tem que trabalhar comigo aqui agora, né? Onde que é mais difícil para você, assim, dar o seu melhor? Onde que você mais se pega, assim, não dando o seu melhor? Eu sei que você dá o seu melhor em quase tudo, Miguel, mas vamos fazer um. Seja Eu, impecável com sua palavra agora, você é um homem que não eu, mente. onde eu dou o meu, não dou o meu melhor é quando eu não cuido para ter agenda, ter sistema, ter ambiente, ter rotinas que facilitem eu fazer o meu melhor. Então, assim, eu sei hoje que tudo que está na minha agenda acontece. Então, fazer o meu melhor é colocar coisas ligadas ao meu melhor na minha agenda. Se a minha agenda estiver cheia de coisas de alto valor, eu farei o meu melhor. Então, isso é uma das coisas. A outra coisa é o entrar na sala, e aqui a gente está numa sala, né, de conexão online, entrar escolhendo e tendo uma intenção do que você quer fazer. Né? Então, eu vou entrar nessa sala aqui, vou ter uma conversa incrível com a Paula, eu vou estar super conectado, eu vou cuidar da minha energia, eu vou procurar acessar e lembrar as coisas mais valiosas para, né, tipo, entrar com uma vontade de fazer as coisas. Né? Então, que o que me ajuda a fazer o meu melhor tem a ver com agenda, com rotina, com ambiente, com sistema. Tem a ver com um negócio que eu ensino para os meus alunos, que é o EPI, né? Energia, presença e intenção. Né? Tem esse ponto. Quando você olha no macro, numa coisa mais de longo prazo, que a gente falou disso, você falou quando você fez 7 dígitos lá em 2014, o primeiro lançamento do Brasil que fez 7 dígitos, você foi a primeira mulher a fazer 7 dígitos e tal. Todos nós precisamos, eu acredito que a gente precisa ter o marco do ano. Aham. Sabe qual é a coisa incrível do ano de 2025? Porque se você está vivendo a coisa mais incrível que você tem para contar é de 2014, você está um museuzinho, né? Tá um museuzinho, pô. Não tem graça, né? As pessoas não querem fazer negócio e andar com o museu. Você vai lá no museu e visita uma vez, não vai mais, né? Agora, andar com o museu, não. Então, tem que ter coisas fascinantes e interessantes que estão acontecendo. Não necessariamente, eu preciso faturar mais do que eu faturei lá, ou fazer um lançamento maior, mas qualquer coisa mais interessante que tem na sua vida hoje, né? Que é fascinante, que é interessante, que é diferente. Então, tipo, uma das coisas mais interessantes da Paula hoje é que a Paula se descobriu diferente, né? Se diagnosticou, e isso é um superpoder, isso é essa vulnerabilidade, essa transparência, esse autoentendimento, essa autoimagem, tipo, tudo isso é maravilhoso de ver. Meu psiquiatra falou, pô, agora toma um tempo, reflete com você antes de você compartilhar com as pessoas. Você vai pensar se Aí, você quer compartilhar, porque você aí você meteu um e-mail já na tarde, já.
Não, cara, eu quero falar pra todo mundo, porra. Como assim eu vou, né, deschavar uma verdade tão essencial sobre mim, né? Se eu sou uma pessoa que venho contando as minhas verdades sempre, e claro, sempre me resguardando o direito de dizer que, putz, eu tava errada sobre isso. Também não sou uma dona da verdade, mas, pô, uma coisa que tem um diagnóstico, eu não vou esconder, né? Mas eu fiquei querendo te fazer essa pergunta, até pra gente fechar. O que que em 2025 foi a sua coisa extraordinária e fascinante? Até Olha, eu agora, vou né? te Ainda tem quatro. Para o desenvolvimento pessoal, os 3 últimos meses do ano, eles são sempre o momento que você dobra o faturamento e muita coisa incrível acontece, né? Eu sei que o ano, para nós dois, ainda não acabou nem um pouco, mas até setembro, qual foi a coisa mais incrível? Olha, a coisa mais incrível é que eu renovei a minha ambição e a minha vontade, a minha energia. E como você mesmo disse para mim, em vários aspectos, né, tá nascendo uma nova era do Miguel, né? Então, isso tá uma coisa muito, esse é o, eu estou buscando essa ativar essa fome, essa gana, essa determinação, essa vontade de fazer num nível mais elevado. E fazia tempo que eu fazia muita coisa e as coisas estão indo bem e tudo mais, mas eu estava insatisfeito com a minha performance, com a minha realização. E eu tô num momento muito bom, assim, tipo, fiz aniversário esses dias agora, então, assim, tá uma coisa assim, tipo, realmente tá uma nova era, tá uma coisa de progresso e principalmente de trabalho, assim, de processo, de fazer as coisas, de decidir e de agir, sabe? De mais do que analisar e entender, é tomar a decisão e fazer, né? Eu tô Mas qual numa. foi aí o ponto de inflexão de um Miguel que estava insatisfeito com a sua própria performance para o Miguel que está usando o EPI de forma maravilhosa e energia, presença e intenção? Olha, eu acredito que não tem assim um ponto de inflexão. Qual foi a virada de chave? Tipo, não, Eu acho que caraca, não tô dando tem, tudo de mim. tem há bastante tempo que eu estou insatisfeito comigo, tem bastante tempo que eu estou nessa tensão positiva de buscar essa me ativar Uhum. há meses e meses e meses, né? Então tem uma coisa de que eu estava buscando muito isso, eu estava insatisfeito, sabe? E em todos os aspectos, eu fui atrás de médico, eu fui fazer exames, eu fui fazer uma série de coisas me perguntando assim, puxa vida, o Miguel, da melhor forma do Miguel, tinha mais fome, tinha mais coragem, sabe? Tinha mais audácia, e isso estava me incomodando. E eu fui buscando ativar isso em todos os aspectos e olhar em todos os aspectos da minha vida o que me colocava fora desse lugar, sabe? E não acredito que tenha uma coisa que mudou, mas tem um conjunto de coisas que estão me colocando num outro lugar, assim, tipo, e hoje eu estou muito feliz e animado com essa nova era, com essa nova etapa, com essa Muito bom. nova, né? Para a E é, galera e que está é assistindo. curioso porque quando você está na, na energia mais baixa, várias coisas parecem conspirar contra. E quando você cuida e se coloca numa outra posição, tudo parece conspirar a favor. Várias coisas começam a acontecer e você fala, nossa, tô, né? Então, assim, é, encontrando hoje mais clientes que estão na energia de fazer as coisas, Exato. né? Muito Então, isso bom. muda muito. E eu ia te perguntar para alguém que esteja assistindo a gente aqui e que tá nesse lugar que você estava aí nos últimos anos, de não estar feliz com a sua própria performance, sente que perdeu essa fome, essa ambição, essa ousadia, audácia e tudo mais.
o que que você indicaria como assim um micro pequeno passo, assim, aquela coisa que não será assustadora para essa pessoa que está nesse lugar considerar fazer nessa semana? A minha principal coisa é, primeiro, não anestesie o desconforto. A maioria das pessoas vai te falar: não, vai ficar tudo bem, relaxa, deita mais um pouco. Não, se você está incomodado, fique incomodado pra cacete e se incomode e se mexa e vá atrás, sabe? Decida. E aí a outra coisa associada a isso é cuide de que alimentos você está recebendo, né? Tipo, o alimento, o livro é um alimento, os amigos que eu estou conversando aqui são alimentos, né? Todas as coisas que estão me influenciando me alimentam de uma determinada forma. Então, e aí quando você começa a cuidar disso, Paula, apareceu coisas para mim, por exemplo, Reels no Instagram, daqueles recomendados que de alguém que eu nem sigo. Estou lembrando aqui de dois específicos, né? Um que falava de que uma das maneiras de destruir alguém é colocar intensamente. Você vai gostar disso aqui. É repetir intensamente que a pessoa está atrasada. E quando eu vi isso, eu falei: nossa, essa é a frase que eu mais falei para mim nos últimos 10 anos. Miguel, você está atrasado, você tem que estar na frente, você tinha que estar fazendo umas coisas, você tinha que, né, estar realizando mais, fazendo mais, você está pensando pequeno, você está atrasado. E, e cuidar desse diálogo interno, você está atrasado, sendo impecável com a minha palavra. Veja, eu estava pecando com a minha palavra, com mim mesmo, sem perceber. E se comparando, né, com o entorno, eu vejo muita gente ter esse mesmo pensamento aí, quando vai chegando nas fases, né? Tipo, "Ô, eu já tô com quase 30 anos e não fiz tal coisa, tô atrasado. Isso, estou Ou com já quase tô com 50. 40 anos, aí a gente agora tô com quase 50 anos, e, pô, nessa idade eu já deveria, nananana. Só que assim, cada geração tem uma realidade para quem tem 30, 40, 50 anos, né? Se a gente comparar com a geração dos nossos avós, com 50 anos eles estavam numa outra situação totalmente diferente da gente. Mas também eles tinham tido uma vida inteira totalmente diferente para chegar nos 50 daquele jeito. E a gente não teve aquela vida também. Bom, lado bom e lado mal. Né? Teve coisas que foram melhores, outras piores. Não sei, eu não vou julgar, mas é só simplesmente diferente, né? Então não dá pra gente ficar comparando com a realidade de quem tá em volta da gente e que na verdade não tem nada a ver com a gente. Às vezes a galera tá aí se comparando com a casa da Virgínia, com o jatinho de fulano. Cara, a vida dessa pessoa não tem nada a ver com a sua para você se comparar. E mesmo que seja uma pessoa menos distante ali, o seu concorrente mais próximo, mais direto, também não tem nada a ver com você, né? Eu já fiz vídeo aqui pra caramba no canal sobre comparação. Vou pedir pro editor até deixar aqui no card alguns vídeos sobre comparação, como isso é insidioso, né? Como que a gente. E aí a gente quebra o terceiro compromisso, né? Não tire conclusões. A gente começa a tirar conclusões. Então, se aos 50 anos eu não estou ainda aposentado com netos, né? Tipo, a galera, pô, com 50 anos, pô, meu avô, meu pai com 55 já estava aposentado, eu tô aqui ainda, porra, batalhando no meu negócio. Pô, mas com 50 anos também o teu pai e teu avô já tinha neto, né? Teu avô já tinha netos, vários, assim, né? Ele já estava aposentado, mas ele já estava criando o filho dos filhos, né? Cuidando de neto e tal. Era outra dinâmica de vida, né? E a gente tem que, pelo compromisso de não tirar as conclusões, né, das coisas, eu tiro muito para minha vida de que a gente tem que ter coragem para expressar o que a gente realmente quer. E aí não tem como estar atrasado, né? Porque a gente só se sente atrasado quando a gente olha em volta. Porra, se eu olhar pro Paulo Coelho, eu vou pensar, pô, caceta, cara, eu tô atrasado, só publiquei 8 livros, o cara publicou mais de, sei lá quanto, 20, 30, 40, né? Um Augusto Cury, um povo muito prolífico. Porra, mas
Não, Eu sempre vai quero ter publicar alguém com 20 mais sucesso que livros, então você, né? eu tenho que seguir todo ano trabalhando em algum livro. Nem todo ano eu vou publicar, mas que eu também não quero ser uma fábrica de livro. Mas se eu estiver sempre estudando, observando, anotando ou escrevendo, eu estou trabalhando nessa direção, no meu tempo, né? No que é o que eu quero, porque também eu não quero ser uma fábrica de livro, publicar, escrever livro correndo, só porque tenho que ter 20 livros, né? Então, o que que você aí que está assistindo realmente quer, e aí não dentro da sua empresa ficar tirando conclusões que te jogam para baixo, do tipo, ai, meu cliente não comprou porque ele não gostou de mim, ou não gostou do meu produto, ou fulano me ignorou, eu mandei mensagem, ele não me respondeu, é por causa de alguma coisa específica. Cara, as pessoas estão na vida delas, ela não comprou porque você não sabe o que que ela está passando financeiramente, ou se é para ela mesmo o produto ou não. Às vezes ela entendeu que não é, e às vezes a pessoa está certa, não é mesmo para ela. A gente vai criando esse filme na nossa cabeça, catastrofizando tudo. Então acho que atrapalha muito ter esse momento aí pô, tô inquieto, tô insatisfeito com a minha vida agora, tenho essa visão aqui, é isso que eu quero fazer, isso é quem eu quero ser, ou isso é o que eu quero realizar. Dane-se o que o resto do mundo já fez, já realizou, já se tornou, né? É muito provável que a gente não vai impactar a humanidade como um Gandhi, sei lá o quê, o Steve Jobs no mundo dos empreendedores. Aham. Tá tudo bem também, entendeu? Porque não sei quem que botou na cabeça da humanidade que todo mundo tem que ser extraordinariamente singular e deixar um marco na história. Cara, deixa um marco nos seus filhos, na sua família, nos seus clientes, nas pessoas próximas de você, que isso daí já é muito além do que a grande, vasta maioria das pessoas vai conseguir ever realizar. E tá ótimo também. O Seth Godin que fala uma coisa dessa, né? Que é você, a pessoa que eu mais admiro, tem um podcast que eu acho que com o Tim Ferriss, ele fala das pessoas que eu mais admiro no mundo de maior impacto é a minha mãe. Falei disso no último vídeo, acho que foi Ela ontem, publicado. cuidou da minha casa e cuida do vizinho e cuida, tipo, ela não é famosa, ninguém conhece ela, não tem seguidores e tal, mas ela está causando um impacto positivo enorme onde ela está passando, sabe? Então isso é uma coisa Cara, muito. vou pedir até pro editor botar esse vídeo aqui no card, porque isso daí foi uma coisa que eu aprendi num livro de leadership do Brandon, que, bom, a gente aprendeu muito sobre influência com ele, né? Que a gente teve esse mesmo mentor muitos anos. E qual é o primeiro fator da influência, o primeiro elemento? Você mudar a forma da pessoa pensar, né? Quando alguém muda a forma Sim. do outro pensar, isso se torna uma influência, né? Essa pessoa se torna uma influência. E aí nesse livro que eu acho que foi tipo o TCC dele, que eu li tanta coisa do Branco, eu li até os negócios dele de faculdade. E aí ele falava bem isso, né? Que quando a gente pensa, né, em pessoas influentes na humanidade, você vai pensar no Nelson Mandela, um Gandhi, Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá e sei lá mais quem. Mas que quando a gente pergunta, né, para a gente mesmo, para o outro, eu já perguntei isso em várias palestras, em várias turmas de cursos e mentorados, etc. Quem que mais influenciou você na sua vida? Eu perguntei isso no último vídeo aqui, e o povo no comentário bota lá minha mãe, minha avó, meu pai, meu avô, no máximo minha professora do primário, né? Algum professor, alguém que foi muito próximo. Por quê? Porque essas pessoas que nos ensinaram a pensar, que mais mudaram a nossa forma de pensar, que mais impactaram na nossa forma de ver o mundo, e todo mundo que impacta na nossa forma de ver o mundo se torna muito influente na nossa vida. Por isso mesmo que estamos aqui hoje dedicando uma hora do nosso dia para conversar sobre o livro de Quatro Compromissos, que foi um livro que com certeza me influenciou muito você, porque mudou a nossa forma de ver o mundo com relação a esses 4 pontos que ele traz. E é um livro curto, simples, mas muito poderoso, porque muda a nossa forma de pensar. Muito bom, muito bom. É isso Bom, mesmo. como você puxou o Seth Godin aí no final, eu acho que a gente tem que cumprir a minha promessa do meu outro videocast aí, do meu outro vídeo falando de livros, e a gente tem que fazer um próximo encontro aí para falar da prática, do Tribes, de vários livros incríveis aí do Seth Godin. O próximo, então, nossa próxima conversa vai ser sobre Seth Godin, que é um dos grandes autores que eu gosto e que
foi muito importante na minha vida e é muito importante na minha vida profissional. Então, que legal. Já temos o próximo episódio aí, já temos um próximo assunto. Então, você aí que está assistindo, se você gostou, já se inscreve aqui no canal e toca o sininho aí para ser avisado quando tiver novos vídeos. Eu estou postando segundas, quartas, sextas e domingo, mas ainda estamos testando aqui os melhores dias, porque em breve gravaremos aí, Miguel, o nosso próximo episódio juntos aqui, falando sobre o Seth Godin. Eu brinquei com o Miguel hoje que talvez por eu ser autista, eu não sou uma podcaster comum que quero entrevistar várias pessoas. Eu quero fazer várias entrevistas com as mesmas pessoas, mas eu acho que é uma coisa. É a minha visão de como vai ser legal para mim e para vocês, porque a gente pode aprofundar e vocês ficarem conhecendo essas pessoas melhor, que são as pessoas que eu amo conversar. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo quais livros impactaram e mais influenciaram você, porque se forem livros que a gente já leu, a gente pode trazer aqui também para conversar. E se forem livros que a gente não leu, a gente vai olhar para ver se são legais mesmo. Aí a gente vai ler e a gente pode trazer aqui para conversar também. Beijo, Miguel. Obrigada. Um ótimo dia para você, uma ótima semana. Beijo, Paulo. Muito obrigado Galera, pelo convite. beijo. Alegria estar aqui com você. Foi demais.